Na verdade, Rossini, ao longo de 2018, eu fui produzindo as mensagens de áudio, com mensagens inspiracionais, motivacionais. E eu mando essas mensagens geralmente nas primeiras horas da manhã, para a pessoa começar o dia pensando em alguma coisa interessante para o dia dela, para ela pensar sobre a vida dela de alguma maneira. Então, esses áudios que eu mandava, eu tinha um roteiro escrito de tudo que eu falava lá. E aí eu decidi pegar, durante esse ano, foram 257 mensagens enviadas. De 257, eu escolhi 96, coloquei aí, e para minha alegria as pessoas estão tendo uma resposta muito interessante, porque são textos curtos, são breves, às vezes eu falo por exemplos, por metáfora, para facilitar a compreensão da pessoa. Não, coisas do tipo assim, ó, brinque com seus filhos enquanto eles ainda querem brincar com você. Isso é forte. Pesado. Isso é forte, porque realmente isso é uma das mais puras verdades. Né? Eu que sou pai de 2 filhos, um de 28, um de 24, eu sei exatamente o que é isso aqui. Rossini, isso é muito comum, porque às vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, o pai às vezes é tão ocupado em buscar formas de ganhar dinheiro para construir o futuro do filho, que ele esquece de viver e construir o presente. O futuro a gente não sabe nem se vai ter e nem como vai ser. A gente não tem controle sobre isso. Mas o presente está ali. E às vezes a gente não consegue dar atenção. Você fala, mas eu trabalho o dia todo fora, que atenção vou dar para o meu filho? Se você conseguir ficar do lado dele ali 10, 15 minutos que seja, sentado no chão, sabe, celular desligado, só você e ele ali naquele momento, aquilo ali já vai ser uma experiência incrível. Eu tenho um amigo chamado Sérgio Piccoli, ele tem uma história interessantíssima, que ele chegou e queria criar conexão com o filho dele, que eles não tinham, o sonho da vida dele, sabe qual era? Era chegar em casa e ser recebido pelos filhos na porta. E nunca aconteceu isso. Um dia ele chegou na casa dele, sentou na porta e não entrou. Ficou lá, até alguém notar ele. Daqui a pouco notaram ele e eles foram lá, os filhos foram falar com ele. Pai, por que você não entrou ainda? Seguinte, eu quero amar vocês. Papai, você me ama? Eu falei, não, da maneira que você quer ser amado. Porque eu também tenho uma maneira de ser amado e a gente vai conversar sobre isso hoje. E aí cada um começou a falar sobre a maneira que eles se relacionavam. A filha virou para ele e falou o seguinte, pai, sabe qual é o melhor momento que a gente passa junto? É o momento que você me leva para o médico, porque lá você não tem celular. Caramba, bicho. Sabe, muitas vezes a gente perde conexão com as pessoas muito próximas da gente por não conversar sobre a qualidade do relacionamento. Então, o livro, ele traz essa provocação de você, primeiro, pensar a sua relação com você mesmo. E se você melhorar a sua relação com você mesmo, você melhora a relação para com os outros também. Não, tem muita coisa interessante aqui. Inclusive, eu queria que você falasse de algumas coisas que você acha que o público mais está curtindo, né? Porque tem uma coisa que eu li aqui agora também, porque essas frases que você coloca aqui em preto, né? Sim. São para provocar o que vem nos textos depois, não é isso? Isso, exatamente. Cuidado com o que diz da boca para fora. Algumas pessoas ouvem do coração para dentro. Meu amigo, isso é forte. Algumas pessoas têm essa maneira, falam assim, não, é meu jeito, eu sou muito estourado, eu sou assim mesmo. Não, você pode ser mal educado, sabe? Que no tocante ao relacionamento com o outro, a gente tem que ter respeito pela sensibilidade e pela emoção do outro, sabe? Essas coisas de falar estouradão, pode chegar um momento de falar uma coisa que se torne irreversível, que você não consiga voltar. Eu tenho que me policiar pra atrás. caramba, porque eu sou assim. Sou muito estourado e de repente, às vezes... Não, mas você tem melhorado bastante, cara. Eu te conheço desde a época lá do que você ganhou o festival de piada para cá, entende? É notável a sua evolução nesse processo. Você busca melhoria o tempo todo. Tem gente que não busca melhoria. Tem gente que acha que é isso e tem que ser, sabe? Então, o processo de lapidação, todo mundo tem que se reconhecer primeiro como falível. A gente é falível, a gente é errado. Se a gente se reconhece como errado, a gente reconhece que pode melhorar. Se a gente tem essa crença, a gente está no processo de evoluir. O problema do cara que acha, não, eu sou assim mesmo, aquela coisa de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E a gente tem que ter certeza que o defeito está na gente, né? A gente fica botando defeito nos outros e acha que a gente é perfeito. Não, o defeito está na gente. Sim. A gente é que tem que se corrigir, a gente é que tem que se policiar e melhorar a cada dia. O que você acabou de falar, eu procuro melhorar a cada dia, né? E eu tenho conseguido isso. Se as pessoas tivessem essa clareza na vida, a gente não tem como melhorar o outro. O outro só melhora por decisão dele quando doer ou quando ele precisar por algum motivo. Você pode até dar uma contribuição, mas não... Dá uma dica, mas a decisão vai estar nele. Quem vai decidir é ele, exatamente. Quem consegue se melhorar é a gente mesmo. Isso aqui, essa daqui também é muito forte, né?
Nunca teste a profundidade de um rio com os 2 pés. Tem gente que já vai logo, já mergulha, né? E aí, meu amigo? Cara, isso eu até conto no livro. Quem me falou essa frase foi a minha avó. A minha avó falava isso, não teste a profundidade do rio com os 2 pés. Você quer ler algum trecho disso aí? A gente, na vida, a gente tem que ter essa habilidade, sabe? De conseguir distribuir a nossa atenção para todos os campos. Tem gente que aposta tudo no trabalho. Aí, quando é demitido, o mundo da pessoa cai e ela não tem como se relacionar com a família, com amigos, com a própria saúde. Você tem que se relacionar com o seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, sabe? O seu pé tem que estar em vários... Se você lança os seus 2 pés, em um ponto só acontece isso aí. Eu queria pegar... Melhor do que ler, eu vou te contar uma história, outra história do... É igual a pessoa que briga com o mundo em vez de brigar com ela mesma, porque ela tem que brigar com ela mesmo, né? Sim. Ela tem que saber se controlar, aprender a se controlar. Quando ela aprender a se controlar, aí ela pode ir para o mundo. Sim, controlar o que tem que controlar e também se permitir as coisas que a gente tem que permitir. Sim. Tem gente que acha que inteligência emocional é você não se sentir triste. Não, a tristeza faz parte. Você tem que viver a tristeza bem vivida para você passar para frente. Se você não vive o luto de alguma perda, você vai arrastar essa dor por muito tempo, às vezes de maneira escondida, camuflada. Chico Anísio dizia que era depressivo. Se ele não fosse depressivo ele era louco. Né? E é verdade, sim, todos nós temos um pouco de depressão, e isso não quer dizer que é uma doença, a gente tem um pouco de tristeza. E aquele momento de tristeza é uma depressão que pode durar 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, né? Pode durar, tem depressivos aí que dura a vida inteira. Sim. E causa até suicídio. A depressão é a doença do século, a doença da humanidade hoje, a maior doença da humanidade. Mas isso é prontamente curável, né, Fábio? Exatamente. É uma doença, existem os elementos bioquímicos que podem facilitar a depressão, mas tem muito da maneira dos diálogos internos que a pessoa constrói, do que ela diz sobre ela mesma, sabe, do que ela acredita sobre ela mesma, tudo isso vai interferir no processo de depressão. Eu falei da história da minha avó, que é aquela história de não botar os 2 pés não testar a profundidade do rio com os 2 pés, que é uma fala da minha avó, para o meu avô não ficar com ciúme, embora os 2 já tenham falecido, vou contar uma história dele, que ele me ensinou uma coisa sobre foco, que é muito interessante, eu conto no livro também. Teve uma época da minha vida que eu morei na casa dos meus avós, que a gente morava muito longe, a gente morava em Nova Almeida, e aí era difícil você vir para Vitória estudar, a gente estudava em Vitória, né? Então eu precisava estar em Vitória de segunda a sexta, só ia para casa no final de semana, ficava morando com meus avós. Então, e lá era o seguinte, eles eram muito simples, muito pobres, né, vamos dizer assim, e lá não tinha enceradeira. Então, o que o meu avô fazia? A minha avó passava a cera, e aí ele botava a gente, dava uns pedaços de pano pra gente, e falava que era campeonato de surf. Aí a gente ficava com um pano, brincando de surf, e a gente limpava a casa toda, cara, e ficava bem limpo, como se fosse uma enceradeira mesmo. E aí chegava no final do dia, a gente tinha ajudado eles, tinha deixado a casa limpa e bonita, e tinha se divertido, principalmente se divertido. Aí nessa coisa, mais tarde fui compreender, quando a gente lança o foco no prazer, você não vê o trabalho, sabe? Eu, por exemplo, hoje em dia, uma das funções lá em casa é lavar a louça. Lavar louça é muito chato, é um negócio chato, é enjoado. Mas o que eu faço? Eu lembro dessa lição do meu avô, eu coloco um fone de ouvido, aí eu vou ouvir uma palestra. Ouço uma palestra, um show de humor, uma outra coisa, eu esqueço do tempo eu esqueço da louça. Eu estou fazendo aqui, às vezes eu já até terminei, fico passando um pano, fazendo os negócios, tirei o foco da dor e joguei no prazer. E aí funcionou. Então, meu avô, muito obrigado. Era a mesma história, você foi lembrar a história da minha avó, que ela não tinha batedeira de bolo, e minha avó fazia bolo, e aí ela mandava segurar a bacia para ela poder bater o bolo com a colher de pau, né? Sim. Ficar batendo o bolo lá e tal. E eu era o primeiro da lista, não, eu quero ir segurar, vovó. Mas menino, o que é que você quer segurar? Ninguém quer segurar e você quer, porque eu pegava, tava o dedinho dentro assim, quando passava a massa do bolo, eu pá! Pra mim era menino, você tá doido? Menino, não pode comer isso cru não, menino, porque é aquele cheio de manteiga, né, meu irmão? Mas isso é muito legal. Dá o foco no prazer. Então, tem essas coisas que às vezes a gente aprende
nos livros, que a gente aprende nos cursos que a gente faz, mas tem muita coisa que vem da nossa educação, da nossa vida e que os mais velhos sabiam de inteligência emocional também, eles só não sabiam que o nome disso era inteligência emocional. E você usa muito bem isso, porque tem uma história que você conta nas suas palestras que eu acho sensacional. E assim, não vou contar aqui porque é longa, né? Mas quando o Fábio estiver fazendo uma palestra, você não pode deixar de ir, porque é maravilhosa. Essa história, para mim, é um case assim, de sucesso, porque a carta do Didi. Todos nós já vivemos essa história, eu acho que a nossa geração. Sim. E Fábio conta com muita maestria, muito legal. Que bacana, cara. A história da carta do Didi. E o livro está sendo vendido aonde? Como é que as pessoas fazem? No primeiro momento, eu fiz o lançamento lá no dia 20, e agora eu estou conversando com as pessoas, de repente a pessoa de uma igreja, a pessoa de uma escola, de uma empresa, se eles quiserem eu faço o lançamento lá na empresa, na escola, na igreja, compra o livro, eu faço a palestra e autografo o livro no final para as pessoas. Por enquanto não está em nenhum ponto de venda não, pode entrar em contato direto comigo pelas redes sociais, que eu mando para você pelo correio, ou então me chama para ir na tua escola, na tua igreja, na tua empresa, que eu vou lá e autografo.